Muito bem, então nós vamos estudar a palavra do Senhor agora. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, pedindo então, neste momento, a bênção de Deus para o estudo, para a meditação da palavra. Vamos orar? Pai amado, nós queremos neste momento pedir a direção do Senhor, a direção do Teu Espírito, a ação do Teu Espírito nas nossas vidas, tanto na minha aqui, como também de todos aqueles que estão participando deste culto de forma online, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós e que a Tua palavra, Senhor, faça sentido para as nossas vidas, que nós tenhamos neste momento, nesta manhã, a iluminação do Teu Espírito, que as nossas vidas sejam confortadas, que as nossas vidas sejam desafiadas, que as nossas vidas sejam animadas pela Tua palavra e que ao término, ó Deus, deste estudo, nós possamos tomar decisões que glorifiquem o nome do Senhor. Também oramos para que se há alguém participando deste culto e não tem uma esperança em Cristo, não tem uma esperança de vida, se temos alguém participando deste culto que pensa que a sua vida está acabada, que está destruída, se tem alguém desanimado, ó Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, traga consolo, conforto e ânimo para esta vida. É a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta: quantos de vocês conhecem um jogo chamado Jenga? Ou já jogaram um jogo chamado Jenga? O jogo é construído por uma torre feita de vários bloquinhos de madeira que são colocados de forma trançadas, um em cima do outro. E o jogo, ele tem como objetivo você remover um desses bloquinhos de qualquer parte da torre e colocar na parte superior. E jogador por jogador vai tirando os bloquinhos de onde eles querem. E esses jogadores, eles são bem cuidadosos, eles são bem zelosos, bem cautelosos, eles analisam, eles olham, eles experimentam qual bloquinho está mais solto, então eles vão tirando, e vão tirando, e vão tirando, e vão colocando por cima, mas por mais cautelosos que eles sejam, num determinado momento, a torre desaba. E eu quero fazer uma comparação desse jogo com a nossa vida. E dizer que cada um desses bloquinhos representa um dia da nossa vida. E a cada dia nós tentamos viver da melhor maneira possível. A cada dia nós tentamos tomar as decisões mais acertadas possíveis. A cada dia nós tentamos fazer as coisas melhores, as melhores escolhas possível. Mas chega um dia que de forma inevitável vamos enfrentar uns tremores e num piscar de olhos a nossa vida desmorona. Eu creio que a maioria de nós, se você está me ouvindo, talvez você já passou por isso. Maioria de nós vamos enfrentar os desmoronamentos na nossa vida. Tudo está indo bem. Os planos parecem que estão seguindo a sua normalidade, mas de repente tudo muda. Num piscar de olhos, a nossa alegria pode se tornar em pranto. E a nossa vida parece que desmoronou. E o capítulo 1 do livro de Ruth, pegue sua Bíblia, abra lá, livro de Ruth. O capítulo 1 do livro de Ruth nos conta a história de uma mulher cuja vida desmoronou. O nome dessa mulher, Noemi. A história da vida de Noemi, ela é uma história
que deixa evidente para nós, e deveria deixar evidente para nós, que a mão de Deus está trabalhando nas nossas vidas, mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos tempos de sofrimento, mesmo nos momentos que parece à nossa vista que o nosso mundo desmoronou. A história relatada nesse livro, ela se dá no tempo, no período em que o povo, que a nação de Israel, ela era julgada pelos juízes. E esse período ocorreu aproximadamente entre o ano de 1400 a 1050 antes de Cristo. Estamos falando a 14 séculos antes de Cristo. E se você quiser aprender um pouco mais sobre essa história, né, basta ler o livro dos Juízes. Tá? Mas a história de Noemi ocorre nesse período dos juízes. E é interessante, se você está com a sua Bíblia aberta em Ruth, você vai ver que na página anterior é o livro dos Juízes. E o último versículo do livro dos Juízes diz o seguinte: naqueles dias, não é? Juízes 21, versículo 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Israel não era governado por um rei, tá? Cada um fazia o que achava mais reto, mais certo. Cada um agia conforme a sua verdade. Cada um tinha a sua verdade. Então, o mundo estava vivendo num período complicado. Os dias dos juízes eram dias sombrios. E nesse período surge o livro de Ruth. E o que eu quero tratar hoje, né? O tema é quando a nossa vida parece desmoronar. E eu quero pegar aqui desse primeiro capítulo do livro de Ruth, dois fatos inegáveis sobre a nossa vida. Dois fatos inegáveis sobre a nossa vida. E o primeiro fato inegável da nossa vida é que a vida vai nos proporcionar dias sombrios. E se você acompanhar comigo os primeiros versículos, eu quero ler com você Ruth 1. Versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E o nome de uma era Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Tudo ia bem, tudo corria bem, mas a vida de Noemi desmoronou. Ela estava passando por dias sombrios na sua vida. Ela não tinha marido, não tinha filhos, não tinha netos. Ela estava sozinha. E é importante nós lembrarmos que há 14 séculos antes de Cristo, a mulher sem uma figura masculina, ela estava perdida.
É exatamente o que diz aqui no texto. Ela ficou desamparada. Versículo 5. A mulher ficou desamparada. Era impossível para uma mulher sobreviver naquele período, naquela época, naquela cultura, sem a figura masculina. E Noemi está desamparada. Conforme nós lemos aqui, Elimeleque e Noemi, eles deixaram Belém, eles se mudaram para Moabe buscando dias melhores. Eles tinham sonhos, eles tinham planos de dias melhores, planos para a sua família. E por um tempo, tudo funcionou conforme os seus planos. Certamente, eles planejaram a viagem de Belém para Moabe, né? Pegaram recursos, pegaram suprimento, pegaram seus filhos, equiparam e partiram. Chegando em Moabe, certamente eles foram escolher terreno, onde é a melhor localização. Eles foram talvez construir uma casa ou comprar uma casa, decorar a sua casa. Eles tinham uma terra onde podiam se alimentar, eles tinham casa, tinham trabalho, tinham alimento. Seus filhos cresceram, se desenvolveram, se casaram, tudo conforme os planos. Mas a vida também nos proporciona dias sombrios. Isso não aconteceu só com Noemi, não aconteceu apenas no 14º século antes de Cristo, mas tem acontecido ao longo da história da humanidade. Tem acontecido hoje na nossa sociedade. Talvez tenha acontecido com você. Nos dias sombrios, nós somos tentados à desesperança. E o título que eu dei para essa mensagem é: O Meu Mundo Caiu. A minha torre do Jenga caiu. Por mais que eu tenha planejado, por mais que eu tenha sido minucioso em preparar os detalhes, em mover cada peça, viver cada dia da melhor maneira possível, tentar seguir os meus planos, os meus sonhos, o mundo de Noemi desabou. E eu disse, nos dias sombrios nós somos tentados à desesperança. Note bem uma coisa, o que sobrou para Noemi parece não ter mais valor. Note bem, restaram Ruth e Orfa. Mas na cabeça de Noemi, para que servem elas? Eu perdi tudo. Se nós olharmos os versículos 6 e 7 da nossa história, diz: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta se ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar de onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Mas Noemi diz: eu estou desamparada. Tudo acabou. Perdi tudo. Aliás, se você continua na sequência, eu quero animar você a ler esse livro, que é fantástico. Mas se você vê a sequência, ela tenta convencer as suas 2 noras, Ruth e Orfa, a voltarem. Volta, não serve mais, não estar comigo não resolve nada, vocês não podem ser nada para mim, eu não posso ser nada para vocês. Somos tentados à desesperança e parece que tudo que sobrou não tem nenhum valor. E talvez isso esteja acontecendo com você nesse momento. Nós estamos tendo perdas
perdas financeiras, estamos tendo perda de pessoas queridas, e às vezes nós perdemos algo, e por perder algo na nossa vida, parece que tudo o resto não tem mais valor. As pessoas que ficaram não têm valor mais, as coisas que permaneceram não têm mais valor. É um perigo. A desesperança é terrível, e nós somos tentados à desesperança quando achamos que a nossa vida desabou, quando estamos passando por dias sombrios. Também somos tentados a achar que Deus está nos punindo. Noemi afirma que a mão de Deus estava pesando sobre ela. O versículo 13, parte do versículo 13, diz o seguinte: a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi passando por dias sombrios, e nunca está nos nossos planos dias sombrios. Nós nunca incluímos nos nossos planos os dias sombrios. Noemi não incluiu nos planos dela dias sombrios, mas eles vieram. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, e ela se desesperou, ela perdeu a esperança. E ela afirma: Deus está me punindo. Um outro problema é que nós podemos perder a alegria de viver. Olha só o que ela diz no versículo 20: não me chames mais Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E é interessante o sentido, o significado dos nomes. Noemi significa o meu deleite, prazer, alegria. E ela não quer mais ser conhecida como uma pessoa que tem alegria. E ela diz: me chama de Mara, que quer dizer amarga. Noemi, ela perdeu a alegria de viver. E nós corremos o risco de que, ao passarmos por dias sombrios, por dias difíceis, nós corremos o risco de perder a alegria de viver. E nos dias sombrios nós podemos perder a visão de Deus. No versículo 21, ela faz a seguinte afirmação: ditosa eu parti, ditosa eu saí de Belém para Moabe, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Senhor tem me afligido. A palavra ditosa quer dizer cheia, completa, plena. Ela está dizendo: eu saí de Belém para Moabe cheia, completa. Eu tinha meu marido, eu tinha os meus filhos, eu tinha uma vida cheia de esperanças, esperança de um dia melhor, esperança de ter uma vida melhor. E agora eu estou voltando vazia. A nossa versão diz: estou voltando pobre, mas a melhor tradução para a palavra reikam é vazio, sem nada. Ela está dizendo: eu saí de Belém para Moabe, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperanças, cheias de planos. E eu estou voltando agora sem nada. Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Ela perdeu a visão de Deus. Todas as expectativas, todos os sonhos, todos os planos tinham desmoronado, como a torre do nosso jogo. E Noemi diz: Deus arruinou a minha vida. E por que ela chega a isto? Porque nos momentos sombrios da nossa vida, nós
somos tentados à desesperança. E ela se desesperou. Deixa eu dizer uma coisa. É assim que nós nos sentimos quando os nossos sonhos desmoronam. E talvez você está passando por isso. Talvez você fez uma mudança, seja de emprego, seja de negócios, seja de cidade, achando e colocando ali toda a sua expectativa, toda a sua energia, todas as suas esperanças nessa mudança. Eu fiz planos para o melhor, mas de repente dias sombrios vieram. E possivelmente você, se estiver passando por dias sombrios, você pode perder a esperança. Muitas vezes, quando as coisas saem diferentes daquilo que nós planejamos, quando as tragédias acontecem, parece que tudo se virou contra nós, e nós tendemos a absorver ou ser contaminados pela síndrome de Noemi. Também podemos cair no erro de achar como ela: Deus não se importa comigo, Deus não tem mais interesse por mim, Deus virou as costas para mim. Quantas vezes pessoas passando por situações difíceis acabam exclamando: a vida perdeu sentido para mim, eu não tenho mais alegria de viver. Quantas pessoas chegam a exclamar isso? Quantas pessoas dizem: a vida não tem mais sentido para mim, o que restou não tem mais sentido. No caso de Noemi, essas duas noras, para ela, não tinham mais nenhum valor, eram insignificantes. Quantas famílias são destruídas quando alguém perde alguma coisa, ou perde um ente querido, e a pessoa diz: a vida acabou para mim, mas não está olhando para os outros, talvez outros filhos, talvez marido, talvez esposa, que ainda permanece, mas por causa dos dias sombrios, por causa da desesperança, chegamos a dizer: acabou para mim. E muitas famílias são destruídas por causa disso. Existem filmes e mais filmes que mostram famílias destruídas quando se perde um dos filhos. E parece que os outros filhos não servem. Eu perdi o interesse de viver. Lógico que é triste, lógico que é doloroso, lógico que é terrível perder um ente querido, lógico que é triste perder talvez o seu negócio, tudo que você investiu a sua vida inteira. Mas precisamos aprender a valorizar tudo que o Senhor tem nos dado. Valorizar as pequenas coisas, valorizar as coisas que sobraram, pode fazer grande diferença na nossa vida. Olhar para tudo que Deus tem nos dado, e não apenas aquilo que nós perdemos. Eu não sei porque Deus colocou esta mensagem no meu coração, eu não sei porque Deus colocou este livro no meu coração, eu não sei porque Deus colocou essa história no meu coração essa semana para compartilhar com você, mas talvez você esteja se identificando com Noemi nesse momento da sua vida. Talvez você esteja se sentindo como Noemi, talvez você esteja passando por dias sombrios. Agora eu quero que você reflita comigo. Reflita comigo. Será que Deus estava trazendo Noemi de volta vazia? Sem nada, como ela declara: eu estou desamparada, eu vim para cá cheia de esperança e eu estou voltando derrotada, acabada, sem nada, de mãos vazias. Será que isso era verdade? Não! Com ela estava voltando uma das suas noras, chamada Ruth.
Noemi não tinha a mínima ideia de como a sua história ia terminar. Noemi mal sabia que Deus iria abençoá-la de forma incrível através de alguém que humanamente parecia nada para ela, que humanamente parecia, essa pessoa não pode fazer nada. Apesar de Ruth estar voltando com ela está dizendo, eu estou voltando vazia, sem nada. E é nesse momento que eu quero apresentar para você o segundo fato inevitável sobre a vida. E o segundo fato inevitável é que nos dias sombrios, Deus trabalha de forma invisível para nos abençoar. E no versículo 22, nós temos a seguinte informação: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E olha essa ligação. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Quando elas chegaram em Belém, estava havendo a colheita. Sim, fisicamente não tinham nada. E ela achava, eu estou perdida, eu estou desamparada, eu estou voltando vazia. Mas, em primeiro lugar, ela estava voltando com Ruth. Em segundo lugar, ela chega em Belém, no exato momento da colheita. E o que a gente vê no livro de Ruth é a história da providência de Deus. E a palavra providência, a nossa palavra providência, ela é uma palavra que deriva do latim, e ela quer dizer mais ou menos o seguinte: a capacidade de ver algo com antecedência. Apesar de Noemi não enxergar o futuro, não enxergar o que vai acontecer lá na frente, não poder vislumbrar o plano de Deus, havia um Deus que não havia perdido o controle da situação. E mesmo nos dias sombrios, Deus estava trabalhando, e ela chega em Belém no tempo certo. E eu quero finalizar deixando para nós 3 verdades importantes para quando nós passarmos por dias sombrios. 3 verdades importantes que devemos lembrar para usar nos momentos de dias sombrios. E a primeira verdade que nós precisamos lembrar é que Deus é soberano. Deus é soberano. Deus está no controle. E deixa eu dizer uma coisa sobre a soberania de Deus. O fato de Deus estar no controle de todas as coisas, o fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas, Ele nunca viola a nossa capacidade de tomar decisões. O livro de Ruth, lendo esse livro, nós podemos ver claramente que Elimeleque, Ruth, Noemi tomaram decisões e Deus não os impediu. Eles tomaram decisões de sair de Belém e ir para Moabe. Eles tomaram decisão de entregar os seus filhos ao casamento. Elas tomaram a decisão de voltar para Belém. Deus não impediu. Deus não interferiu. O fato dele ser soberano não implica que ele vai controlar, ele vai dominar todas as nossas ações, todas as nossas escolhas. Não, ele nos dá liberdade de escolher. Eu não quero entrar nos detalhes do capítulo 2. O capítulo 2 vai ficar para depois. Mas no versículo 2 do capítulo 2, nós vemos que Ruth toma uma decisão. Ela decide ir ao campo.
Ela sabe que os trabalhadores estão fazendo a colheita, e ela sabe que quando eles fazem as colheitas, algumas espigas, alguns grãos vão caindo, e eles não param para pegar, e ela toma uma decisão: eu vou até o campo, eu vou ficar atrás dos trabalhadores, e tudo que cair ao chão, eu vou recolher. E o versículo 3 diz que, por acaso, Ruth entra na propriedade de um homem chamado Boaz. Ela toma decisões, e Deus usa as nossas decisões, as nossas ações, para o nosso bem. Em todas essas ações, Deus não interferiu. Em todas essas decisões, Deus não interferiu, mas Ele estava silenciosamente, invisivelmente, trabalhando para abençoar. Lembra de José do Egito? Os seus irmãos causaram mal a ele. E lá no final do livro de Gênesis, capítulo 50, quando José encontra os seus irmãos, no versículo 20, ele diz: vocês tentaram fazer mal para mim, mas Deus reverteu esse mal em bem. Deus trabalha, mesmo que durante todo o percurso de vida, os dias de José eram sombrios, Deus estava trabalhando para o bem. Normalmente, nos nossos dias sombrios, nós não conseguimos enxergar Deus. Nós não conseguimos enxergar Deus trabalhando, mas Ele trabalha. A segunda verdade é que o agir de Deus só vai ser compreendido mais tarde. Nós nunca compreendemos o agir de Deus no momento. Nós só vamos compreender o agir de Deus mais tarde, como foi o caso de José. No momento, nos dias sombrios, ele não conseguia ver. Mas lá no fim, lá depois de bastante tempo, bem mais tarde na sua vida, ele diz: passei por momentos difíceis, vocês tentaram fazer mal para mim, mas Deus reverteu isto em bem. No momento em que nós estamos nos dias sombrios, nós não conseguimos ver, mas um dia, lá na frente, nós vamos ver como Deus estava trabalhando invisivelmente, silenciosamente para o nosso bem. E eu tenho experiências pessoais, vivas, de passar por momentos difíceis, por dias sombrios, com vontade de desistir de tudo, de largar de tudo. E hoje, olhando para trás, olhando para aquela situação, eu vejo como Deus foi maravilhoso comigo. Lá naquele momento, há anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu não podia enxergar. E eu me vi como Ruth. Depois de alguns anos, estando aqui, na Igreja Batista Esperança, eu posso olhar para trás e ver como Deus agiu para me trazer até aqui, para me colocar aqui. Isso é real na minha vida. E talvez é real na sua. Talvez você já passou por situações sombrias que no momento você não viu, mas hoje você pode olhar para trás e ver a mão invisível de Deus trabalhando para te abençoar, para te glorificar, para te honrar. E talvez você esteja nos dias sombrios e você não consegue ver, mas um dia, mais para frente, você vai poder ver. E a terceira verdade que nós precisamos nos lembrar é que, apesar de não ver o agir de Deus, nós podemos confiar que Ele está agindo. Então, quando passamos por dias difíceis,
nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar: Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Segundo lugar, nós precisamos nos lembrar que o agir de Deus, o mover de Deus, nós só vamos ver depois. E que, mesmo não vendo a terceira verdade, nós podemos confiar. E é isso que Paulo diz aos Romanos, quando ele escreve lá o capítulo 8 da carta dele aos Romanos, o versículo 28, ele diz: nós sabemos, veja, ele não vê, mas ele confia, sabemos que todas as coisas, boas ou ruins, alegres ou não alegres, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que eu quero concluir a nossa mensagem? Noemi pensou, por causa dos dias sombrios, que o Senhor era contra ela. Mas ela não sabia e não percebia que Deus tinha um plano especial para a sua vida. Noemi pensou que a sua vida estava amarga, mas ela não sabia que Deus estava prestes a torná-la numa pessoa muito melhor do que ela era. Noemi pensou que Deus havia trazido ela de volta para Belém vazia, sem nada. Mas ela não conseguia perceber duas grandes bênçãos. Primeiro, ela voltou com Ruth. Segundo, ela voltou no tempo da colheita. Ruth, ela vai para os campos de colheita e ela vai encontrar um homem chamado Boaz. E Deus vai fazer com essas duas mulheres muito mais do que os sonhos mais malucos que elas podiam ter na mente delas. E a Bíblia diz isso, que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós planejamos. Se nós confiarmos nele. Não sei se você se identifica com Noemi nesse momento, com esse momento que ela está vivendo. Não sei se parece para você que a sua vida desmoronou. Mas saiba que, mesmo nos dias sombrios, Deus se faz presente na sua vida. Talvez Deus queira que você siga um exemplo de fidelidade no meio do sofrimento. Talvez Deus queira que você cresça na sua fé. Ou talvez Deus está querendo pegar a sua atenção para fazer um convite a você, de você permitir que Ele entre na sua vida. Se você é um cristão e você está se identificando de alguma forma com a história de Ruth, saiba, Deus quer fazer algo muito maior na sua vida. Confia nele. Saiba que Ele quer se mostrar poderoso na sua vida. Se você não é um cristão, se você ainda não confia em Cristo, saiba, Deus pode estar querendo pegar a sua atenção para fazer de você uma pessoa muito melhor, para entrar na sua vida e fazer morada em você e te dar algo que você jamais poderia ter sozinho. Nos dias sombrios, nós precisamos nos lembrar que não somos imunes. Não há uma pessoa nesse mundo imune. Então nós precisamos nos lembrar, mais cedo ou mais tarde, vamos passar por dias sombrios. Vamos ter perdas, vamos ter decepções. Não se engane. Apesar
dos dias sombrios não estarem nos seus planos, nos seus projetos, saiba, você vai passar por eles. Eu vou passar por eles. Talvez você está ouvindo e você já passou. Talvez você está passando nesse momento. Ou possivelmente no futuro você vai passar por dias sombrios. Essa é a primeira verdade que eu queria deixar, o primeiro fato inegável sobre vida. Vida vai nos proporcionar dias sombrios. E o segundo fato inegável é que nos dias sombrios, Deus vai trabalhar de forma silenciosa, de forma invisível, para nos abençoar. Confie nisso, e que Ele seja glorificado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E eu quero desafiar você a jamais se esquecer que Deus é soberano, que você só vai entender a maneira de Deus agir lá na frente, depois que você passar dos dias sombrios. E que os dias sombrios ainda podemos confiar em Deus. Nós vamos orar. Se você é um crente, confia no Senhor de todo o seu coração. Se você ainda não é um crente em Cristo Jesus, saiba, Ele quer entrar na sua vida e fazer morada. Se você é um crente em Cristo Jesus, eu quero convidar você a orar nesse momento. Orar comigo. E deixar evidente que você confia que Deus tem um plano maravilhoso. E que apesar das perdas, Deus sempre tem algo muito melhor para nós lá na frente. Ore, fale isso com Ele. Se você não é um cristão, eu quero te desafiar a você dizer: eu sei que eu estou passando por dias sombrios, mas eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Ele quer entrar na minha vida, Ele quer fazer morada, Ele quer transformar a minha vida completamente. Não só nesse mundo, mas para toda a eternidade. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer por termos o grande privilégio de abrir a Tua palavra e meditar e estudar e aprender com essa história tão incrível que temos diante de nós. Uma história que mostra que os nossos planos podem ser frustrados, mas os planos do Senhor jamais. Nós te agradecemos por poder estudar essa história que mostra para nós que nós não somos imunes, que a vida vai nos proporcionar dias sombrios, mas que também nos dias sombrios o Senhor está trabalhando de forma silenciosa, de forma invisível, para nos abençoar. Ajuda-nos como cristãos a confiar no Senhor. Ajuda-nos como cristãos, nos momentos difíceis, nos dias sombrios, a aumentar a nossa confiança no Senhor. E se há alguém participando deste culto que ainda não tem a Cristo como Salvador, que essa pessoa entenda que o Senhor tem um plano para a vida delas, que extrapola o entendimento humano. Um plano para a vida delas que extrapola esse plano material, que é um plano para a eternidade. E se a pessoa que nos ouve não tem a Cristo como Salvador e está passando por dias sombrios, Deus, que essa pessoa confie que Deus quer fazer algo especial na vida dela, quer dar todo o conforto, todo o consolo e mostrar que o Senhor jamais
nos abandona. E que essa pessoa tenha o privilégio de abrir o seu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada para toda a eternidade. Aplica, Senhor, a tua palavra, conforme a necessidade de cada um, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer pela sua participação nesse culto. E se você está participando conosco e gostaria de entregar a sua vida a Cristo, então entre em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. Nós temos o nosso WhatsApp. Manda um WhatsApp para nós dizendo: olha, ouvi a mensagem, eu estou vivendo dias sombrios, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Talvez você é um crente e está vivendo em dias sombrios. Escreve para nós, diz: ore por mim, eu estou passando por dias sombrios, mas eu quero crer que Deus está trabalhando para o meu bem. Nós vamos orar por você, nós vamos entrar em contato com você. Muito obrigado por participar deste culto e confie no Senhor, porque os planos dele jamais são frustrados. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente almoço com a sua família. E até domingo à noite.